é um fator de risco, né? O fator de risco é uma condição, né, um fator que está atrelado a uma doença ou alguma condição de saúde, né? Então, na verdade, é como se esse fator ele aumentasse a probabilidade de eu ter uma condição, de eu ter uma doença. Olá, meu nome é Frederico Meirelles e esse é o meu canal. Vamos lá, mais um vídeo dando continuidade ao que eu falei anteriormente do fator de risco. Dentro desse assunto, a gente pode falar aqui, primeira coisa, o que é um fator de risco, né? O fator de risco é uma condição, né, um fator que está atrelado a uma doença ou alguma condição de saúde, né? Então, na verdade, é como se esse fator ele aumentasse a probabilidade de eu ter uma condição, de eu ter uma doença. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem, sei lá, 7 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma. Mas não quer dizer que essa pessoa que fuma vá ter câncer de pulmão. E também não quer dizer que a pessoa que não fuma não vá ter câncer de pulmão, né? Então é um fator de risco, tá? Então, essa questão é muito importante que a gente determine, porque dentro do tratamento que nós vamos fazer num paciente com uma condição de dor, que é o exemplo que eu dei no vídeo anterior, eu tenho os fatores de risco modificáveis e tenho os fatores de risco não modificáveis. A idade, por exemplo, é um fator de risco não modificável, porque eu não posso modificar a idade do indivíduo. Tem doenças em que o sexo, né, é um fator de risco. Eu também não tenho como modificar o sexo do indivíduo, né? E aí nós temos que focar nos fatores de risco modificáveis. Então, dentro da dor crônica, por exemplo, eu tenho diversos fatores que eu posso modificar no dia a dia. Por exemplo, o mais simples deles, praticar atividade física. O indivíduo que não faz atividade física, ele tem maior chance, né, de ter uma dor crônica do que o indivíduo que faz atividade física. Tá? É um fator determinante? Se a pessoa não faz, ela vai ter dor crônica? Não, não é verdade também. Tá? Temos que entender como um fator. É uma probabilidade. Tá? É probabilístico. Então, vamos tentar atuar onde? Nos fatores de risco modificáveis. Então, geralmente, das principais condições de saúde que nós temos é se alimentar bem, dormir bem, praticar atividade física, não ficar muito estressado. Então, esses fatores a gente consegue modificar em certos pontos, né, em certos aspectos do nosso dia a dia, né? Ter uma rotina de vida mais saudável, né? E tudo isso é muito importante, tá? Então, dentro dessa condição dos fatores, né, de risco, que esse assunto surgiu no outro vídeo, a gente vai atuar sempre nos modificáveis. Os não modificáveis, infelizmente, nós não temos como atuar. Mas temos que conhecer. Saber que aquela pessoa, por exemplo, tem diversos fatores que favorecem aquela condição. Isso faz parte do planejamento terapêutico do profissional de saúde que vai estar realizando o atendimento. Era isso aí sobre esse assunto de fatores. Fatores de risco. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.